Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu estou aqui para apresentar a minha prática comum curricular, no caso, o meu terceiro PCC, e hoje eu vou discutir sobre o currículo escolar. Eu sou estudante da Estácio, curso Letras em Inglês, estou no quarto período e hoje o meu objetivo é mostrar sobre a adaptação curricular e o seu intuito no desenvolvimento acadêmico profissional do cidadão. Então, sem mais delongas, bora começar. Bom, como o foco aqui é sobre currículo, muita gente já acabou escutando essa palavra. Currículo pode ter dois significados, quer seja um currículo acadêmico ou currículo profissional. E bom, quando estamos nos referindo a currículo profissional, é basicamente um resumo sobre as experiências que você teve durante as atividades que você fez durante o seu período de escola, enquanto você ainda cursava, ainda estava estudando. Ele é um breve resumo do que você fez durante toda a sua vida e também ele é bastante essencial para aprimorar suas habilidades técnicas em mercado de trabalho. Já o currículo escolar tem outro significado, como por exemplo, o currículo escolar vai ser baseado nas matérias que são adaptadas para tal disciplina, como também ele ajuda no processo de guia de ensino-aprendizagem para desenvolver as nossas competências, sejam elas cognitivas, socioemocionais e éticas. E também ele vai além das disciplinas tradicionais, sendo que o objetivo principal é a formação integral do estudante para a vida em sociedade, adaptando-se a realidades locais. Bem, aqui eu vou falar sobre a diferença entre duas concepções curriculares, que se refere ao progressivismo e comportamentalismo. Bom, falando sobre o pensamento comportamentalista, essa ideia se baseou a partir de Taylor, no que se diz ao currículo, e ele via essa ideia comportamentalista como se a escola fosse gerida, instruída como uma mecânica, uma empresa mecânica, como se a escola fosse uma instituição de controle e testagem rígida. Já na concepção do progressivismo, que foi baseada na ideia de John Dewey, tinha um pensamento totalmente oposto ao que se dizia a respeito do comportamentalismo. O John, ele visava ver o progressivismo como uma crítica social, para que a criança tivesse oportunidades de refletir, de ter uma visão crítica e um pensamento totalmente desenvolvido para buscar soluções para resolver os problemas sociais. E bom, mesmo que eles tinham ideias totalmente contraditórias às suas ideologias, eles concordavam que a instituição de ensino traziam propostas em que idealizavam que a escola era um contexto controlável na aplicação de conhecimentos implementados. E bom, mesmo apesar de suas diferenças nas abordagens críticas sobre o currículo, eles têm um foco no papel de ideologia do poder do caráter reprodutivista e opressivo na educação, na sua estatificação, conscientização e emancipação também na produção curricular. Vale também lembrar que não existe praxis sem a conscientização, pois é através da consciência que os indivíduos eles assumem o papel de construir e reconstruir o seu papel no mundo. Bom, para finalizar esse tópico, eu vou aqui falar sobre o etnocentrismo, que essa ideia é relacionada ao multiculturalismo. Essa ideia foi gerada nas perspectivas pós-críticas no currículo, que acabaram influenciando aqueles gêneros subalternizados, como estudos culturais, gênero, feministas,
étnico-raciais, aqueles também que é o quê, e também os estudos sobre a biografia de mulheres negras. E o objetivo que esses grupos minoritários têm é de combater a superiorização de outras culturas, fazendo com que eles se sintam incluídos e representados no pensamento multicultural, para que eles sejam reconhecidos na sociedade em seu globo. Eles defendem de que todas as raças devem ter suas manifestações e suas formas de expressão culturais totalmente toleradas. O discurso sobre esses grupos subalternados ficou bastante conhecido nos Estados Unidos, em que eles acabaram ganhando força por seus movimentos organizados. Lembrando também que o multiculturalismo crítico ele foi influenciado pela corrente marxista, em que era envolvida a hierarquização cultural histórica. Bom, aqui eu vou falar sobre a cultura e o assunto que eu estava falando agora há pouco, que era o multiculturalismo. O que o multiculturalismo e a cultura têm em comum, baseados essas duas ideologias juntas? Bom, a cultura e o currículo são duas áreas que precisam ser bastante estudadas e compreendidas de acordo com os discursos, debates que acabam surgindo principalmente nessa área, em que envolve o currículo e a variedade de diversas culturas que acabou se espalhando no mundo inteiro, principalmente no Brasil. Como vocês podem ver, na sociologia, nós classificamos a cultura e o currículo como uma ação social que se utiliza o sentido para codificar, organizar e regular a conduta em relação ao meio. Ela é significativa pelos que a praticam como para os que a observam. Como sabemos, a cultura brasileira se desenvolveu a partir de países europeus, trazendo consigo africanos, os indígenas que já moravam aqui. E com o passar do tempo, nós fomos nos diversificando a cada vez mais. Os africanos também têm origens afrodescendentes, porque o Brasil é um país onde é diversificado várias pessoas de várias culturas. Porém, esse desenvolvimento acelerado no sentido de cultura acabou trazendo consequências em relação a isso. Como vemos aqui, temos a reafirmação identitária e hegemônia da cultura branca, que no caso é ocidental, é europeia, em que se estabeleceu as relações perigosamente excludentes, criando assim preconceitos de valorização excessiva europeia, como se o povo europeu fosse superior a outros povos, como se eles se sentissem superiores ao invés de outras culturas, como se a cultura deles fosse superior à de indígenas ou de africanos. Aqui eu coloquei exemplos dessas diferenciações culturais. No caso, na tradição colonial, temos a linha de tempo europeia, cultura erudita, centro e civilidade. Já embaixo temos a proposição decolonial, que é a ruptura de várias culturas, que no caso é o rompimento das culturas africanas e América, que tem o regionalismo, identidade, periferias e cultura popular. Bem, no Brasil, ainda vemos hoje a predominância de algumas propostas centradas de uma escola que só transmite conhecimentos acumulados pela humanidade. Eles não questionam a seleção de certos conhecimentos, dentre alguns possíveis que possa se desenvolver na produção e acumulação de conhecimentos apropriados para uma educação qualitativa, em que elas muitas vezes acrescentam temas transversais ou integradores, sendo que a cultura e a pluralidade delas pode estar comprometida, em que os campos de conhecimento são produzidos na ciência moderna, partindo-se de uma visão eurocêntrica. É por isso que é preciso oferecer a todos os cidadãos a oportunidade de alcançar um padrão mínimo de aprendizagem qualitativa, em que essas propostas incluam ou não conhecimentos e valores multiculturais em prol de uma educação básica inclusiva, democrática
e que seja capaz de formar cidadãos que tenham uma visão crítica, moral e ética. Bom, um dos maiores problemas que as instituições escolares enfrentam na educação brasileira está relacionado a políticas curriculares, como, por exemplo, a famosa Base Nacional Comum Curricular, que aqui muita gente acaba criticando essa base nacional por conta que elas geram diversas críticas envolvidas a desnaturalizar os conteúdos que sempre existiram nos currículos, produzindo a ausência de outros e na questão de definir complementos necessários. Porém, a exclusão de certos complementos curriculares, que no caso outras disciplinas curriculares, acabam também abrindo brechas para excluir portadores. Isso acaba gerando uma escolha que vai acabar levando ao próprio fracasso. Bom, aqui nesse tópico eu vou falar sobre o currículo no cotidiano escolar, como se adapta o currículo nos cotidianos institucionais de educação de ensino. Como vocês podem ver, a palavra currículo se originou da palavra latina currere, que tem o seu significado como caminho, jornada e trajetória, sendo que currículo tem duas formas diferentes, tem dois significados diferentes, como eu tinha falado no começo do vídeo, como o currículo profissional e o currículo acadêmico. Como vocês podem ver por aqui, o currículo profissional é um documento histórico onde relata uma breve experiência profissional e educacional da pessoa, tendo a capacidade de demonstrar suas habilidades e competências, sua trajetória de uma vida inteira. Já no acadêmico, ele é implementado para abordar conteúdos de tal disciplina ou um curso completo, tendo o intuito de mostrar atividades educativas como esses conteúdos se desenvolvem. O currículo é criado também pelos sujeitos de instituição de ensino, no caso, na escola, e também é uma prática na qual se interage com o diálogo, sendo relacionado com ações coletivas, junto com autorias singulares e plurais. Bom, como nós estamos falando sobre o currículo no cotidiano escolar, eu vou aqui já direto ao ponto sobre os projetos que são desenvolvidos por meio dos currículos na educação básica. Vale lembrar também que a educação básica é uma educação obrigatória que já começa da pré-escola, então a criança tem 4 anos e vai até os seus 17. A educação básica é a pré-escola, ensino fundamental 1, 2 e o ensino médio. Bom, eu vou começar aqui falando sobre a educação especial. A educação especial, ela é principalmente especializada para aqueles alunos que são portadores de deficiência, aqueles que têm uma dificuldade maior no seu desenvolvimento cognitivo, sendo que o seu ensino é obrigatório e gratuito. Já na educação de jovens e adultos, é principalmente famoso o ensino EJA. São aquelas pessoas que não conseguiram completar o ensino na idade adequada. E geralmente o EJA também é uma das modalidades em que pode ser mais conhecida como currículo por projetos. Já na educação profissional e tecnológica, pode ser compreendida como uma modalidade em que integra-se as dimensões de trabalho, ciência e tecnologia. Também pode envolver cursos técnicos articulados no ensino médio e conhecimentos adquiridos tanto nos cursos de educação profissional e tecnológica. E por fim, temos a educação à distância, a famosa EAD, que é, no meu caso, que são pessoas que estudam em casa, o famoso ensino à distância, que foi totalmente famoso, ficou popularmente famoso devido à pandemia do Covid-19 em 2020. Bom, agora eu vou retratar e refletir a minha experiência na prática da disciplina que eu tive como currículo escolar, sendo que até agora eu estava só falando a teoria. Então, sem mais delongas, eu vou falar como foi a minha prática. Bom, eu não vou detalhar muitas coisas, mas a instituição escolar onde eu fiz essa prática
foi mais ou menos aqui perto de casa. O objetivo que eu tive quando eu fiz essa prática foi ver como a escola ela lidava com os desafios cotidianos que ela leva dia a dia, como por exemplo, como os professores, a equipe docente lida com alunos que têm dificuldades de ensino-aprendizagem, como por exemplo, os seus desenvolvimentos cognitivos, as dificuldades que ele apresentam em realizar atividades propostas. E isso também está relacionado àqueles alunos que apresentam aspectos como autismo e o TDAH. E pelo que eu tinha falado com a direção da escola, a própria direção acabou afirmando que existe um número bastante elevado de alunos que apresentam essas características de autismo e TDAH. E qual a solução que eles fazem para poder ajudar ou auxiliar esses alunos? Eles usam maneiras como jogos didáticos, atividades propostas, atividades escritas. Isso depende também do desenvolvimento, o nível de dificuldade que cada aluno tem. Eu também busquei saber se na escola eles usam recursos tecnológicos para que os alunos possam desenvolver suas atividades, suas habilidades. E sim, eles usam recursos tecnológicos como data shows, aquele aplicativo Kahoot, eu não sei como se escreve, mas é um aplicativo que eles usam. E isso faz com que os alunos possam desenvolver suas habilidades técnicas de uma forma totalmente positiva, garantindo assim uma qualidade de ensino totalmente eficaz. E isso acaba criando um laço muito forte entre os docentes e os alunos, com os recursos tecnológicos que a escola oferece. E também busquei saber como a escola, qual o objetivo que a escola tem para formar cidadãos, futuros cidadãos críticos e morais e éticos para se adaptar a uma nova realidade que eles enfrentarão em um futuro próximo. E pelo que eu consegui obter certas informações, a escola estava disposta a trabalhar com profissionais totalmente preparados para que garantisse uma educação qualitativa suficiente e eficaz para que os alunos no futuro possam ter as suas mentalidades críticas e totalmente adaptadas a enfrentar o mundo afora, a realidade afora. O que eu posso dizer sobre a prática que eu fiz é que foi uma experiência totalmente incrível. Foi uma coisa que eu nunca imaginaria ter experienciado. Então é isso que eu tenho por hoje. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima.